Fala, meus amigos, tudo na paz? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os aspectos naturais do continente americano, ok? Bom, esse é o módulo 28. A aula vai ser bem curtinha. Nós vamos rever alguns conceitos que nós já vimos e nós vamos entender um pouco sobre a extensão longitudinal e também sobre as placas tectônicas no continente. Nós já vimos que o continente americano, que é a América, é o maior continente do mundo no sentido longitudinal, ou seja, no sentido norte-sul, tá? Então, no sentido norte-sul, é o mais extenso no sentido longitudinal. Quando eu falo maior do mundo, nesse sentido, porque o maior do mundo é a Ásia, né? O continente americano é o segundo maior, se você somar toda a face das terras. E tem também as zonas climáticas, que mais para frente a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo todos os tipos climáticos da América. Mas é importante a gente analisar o seguinte, olha só. Parte do continente americano fica na zona tropical. Você pega aqui o Brasil, parte do México, América Central, boa parte da América do Sul, tem o clima que mais caracteriza, que é o clima tropical. Fica na zona tropical. O continente americano também se localiza na zona temperada do norte e na zona temperada do sul e também na zona polar ártica, tá? Na zona polar ártica. Então, ele pega todas as zonas climáticas da Terra. E aqui imagens do material de vocês, né, que mostra essas diferenciações climáticas. Então, a gente vai estudar de maneira bastante simples, de maneira bastante detalhada, um pouco mais para frente, né? Lá nos módulos 31, 32, a gente vai estudar os tipos de climas do continente americano. Então aqui é uma pequena palhinha para vocês, né? Aqui, ó, o clima que melhor caracteriza os Estados Unidos e parte do Canadá é o clima temperado. Nessa região aqui do Brasil, nós temos alguns tipos de clima, né? O principal é o tropical, mas temos também, próximo da linha do Equador, o clima equatorial. E temos também das regiões de montanhas, pessoal, né, o clima frio de montanha. E nessas proximidades, somente no México e aqui na região do Chile e do Peru, nós temos regiões de desertos onde o clima desértico acaba se manifestando nessa região. Bom, devido à grande extensão territorial e longitudinal, há uma grande diversidade de paisagens e climas no continente. E aqui imagens também do material, né? As montanhas rochosas no norte do Canadá, áreas desérticas no México, área litorânea no Caribe, né? Na América Central, aqui é da Costa Rica, áreas de florestas equatorial na Colômbia, o Brasil também tem muitas parecidas com essa, região dos Andes peruanos, né? Região ali da Cordilheira dos Andes, bastante elevado, regiões de montanhas, desertos. Isso aqui é o deserto do Atacama, no Chile, mas nós também temos desertos no México, nos Estados Unidos. Agora nós vamos entender um pouquinho a formação geológica do continente e vamos dar destaque apenas às placas tectônicas, tá bom, pessoal? Então, no módulos 29 e 30 a gente vai estudar as formas de relevo e nós vamos estudar um pouco melhor essa formação geológica, essa estrutura geológica com os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, os dobramentos modernos. Agora vamos prestar bastante atenção nas placas tectônicas. Já nessa primeira imagem a gente consegue observar a placa sul-americana, a placa do Caribe, a placa norte-americana. São placas que fazem parte do continente americano. Nesse excerto, né, nesse pedaço que foi tirado do material de vocês, a gente pode observar que tem placas que são emersas, ou seja, estão dentro do continente, que foi aquelas três que eu mostrei para vocês, a norte-americana, a do Caribe e a sul-americana, e tem aquelas que ficam no meio dos oceanos, aquelas que não estão em áreas continentais, mas que também são importantes para a gente entender a formação da estrutura geológica. E aqui eu vou dar destaque para três: a placa do Pacífico, a placa de Cocos e a placa de Nazca. Nessa imagem a gente consegue observar bem todas as placas tectônicas espalhadas pelo mundo. Eu vou dar um destaque para a placa sul-americana, né? O Brasil está no centro da placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa do Caribe. Próximo a ela nós temos a placa de Cocos, a placa de Nazca e a placa do Pacífico. Observem que próximo dessas
dessa região do encontro entre as placas tectônicas, nós temos alguns pontinhos, né? Na legenda aqui mostra esses pontinhos como sendo vulcões em atividades e regiões onde encontra as placas tectônicas pode ter ocorrência de terremotos, abalos sísmicos, porque as placas tectônicas elas estão se movimentando o tempo todo. Então, vez ou outra, nas bordas das placas tectônicas pode haver terremotos, pode haver abalos sísmicos. É por isso que no Brasil quase não tem, pessoal, abalo sísmico. Pode observar aqui. Quase não tem, porque ele fica no centro de uma placa tectônica, né? E nessa região a gente quase não sente quando há encontro entre as placas tectônicas. Nessa imagem, você consegue ver a mesma imagem da outra, só que um pouco mais de clareza. Essa imagem foi tirada do material do COC, né, do nosso material didático, e você consegue ver, ó, aqui, ó, placa sul-americana, Caribe, Cocos, Násica, placa norte-americana, placa do Pacífico, e como que elas estão se movimentando. Bom, agora nós vamos relembrar os oceanos, né, que margeiam, que banham a América. O primeiro e o mais importante, porque é o mais movimentado, é onde as rotas comerciais são mais intensas, é o Oceano Atlântico. Ele banha toda a extensão do continente americano, desde a Groenlândia, passando pelo Canadá, Estados Unidos, México, toda a América Central, toda a costa leste da América do Sul. Então, o Oceano Atlântico ele banha todo o leste do continente americano. O segundo é o Oceano Pacífico, pessoal. Ele banha toda a costa oeste, partindo desde o Alasca, olha só, passando pela América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, passando aqui, ó, pela costa oeste do Caribe, né, pela costa oeste aqui da América Central Istmica e toda a costa oeste da América do Sul. O Oceano Glacial Ártico, que banha aquela região do Canadá, o norte da América do Norte. E o Oceano Antártico, que é a junção do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Então, a junção dos dois, tá vendo? Pega o Oceano Antártico. Aqui é o finalzinho da América do Sul, né? O encontro do Chile com a Argentina, tá? Bom, pessoal, é um módulo bastante simples, bastante curto. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueça de fazer os resumos, de deixar nos comentários se houve alguma dúvida, para a gente poder estar explicando para vocês, tá bom? E não esqueça também de fazer as atividades. Fiquem com Deus e até a próxima.